Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Chegamos ao fim, né? Do guia profético para o fim dos tempos, falando, claro, sobre a questão do profeta Daniel, as visões do profeta Daniel. Então, nós temos aqui as visões de Daniel. A pedra cortada, né? As visões de Daniel, não por mão humanas, reino eterno. Então, você pode notar, né, as nações, né, de todas as nações que se levantaram contra Israel. Nós vemos aqui, essas nações, elas são representadas, né? Então, algumas aqui eu vou falar para os meus queridos amados irmãos. Sabemos que nós primeiro foi o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, né? E o Império Grego, que foi Roma. Então, nós sabemos que agora, que todos esses impérios que se levantaram, né, nas visões do profeta Daniel, então você vê aí que tem a pedra cortada, como eu falei, não por mão humanas, reino eterno. O profeta Daniel diz que todo domínio está sob o poder das mãos de Deus. Então, nós estamos vendo aí levantes, dúvidas, né, acerca da guerra do Irã com o Iraque, mas se você ver as visões de Daniel, você vai entender que não é de hoje que as nações inimigas pelejam contra a nação de Israel. Mas Israel tem uma promessa que talvez você jamais nunca imaginou na sua vida. Essa referência bíblica de uma aplicação espiritual, esta pedra, né, eu vou aplicar para você aqui, ela representa o reino eterno de Deus, que é mais poderoso do que qualquer reino. Então, eu vou mostrar para você aqui. Esta pedra que destrói, né, essa estátua, né, do sonho do rei Nabucodonosor, ela é a mais poderosa do que qualquer outro tipo de reino. Na época de Daniel, o templo em Jerusalém estava em ruínas, né? Então você vê, o povo de Israel tinha sido levado em cativeiro. Os cativos derrotados podem ter temido que Deus estivesse fraco ou que Deus também ele estivesse inútil. Então, porque Israel já passou por tantas etapas, né, que talvez o povo de Israel pensasse que Deus estava inútil, ou quem sabe, dormindo, né? A escrita de Daniel, ela demonstra que no meio do desespero, Deus ainda está presente, é poderoso e mantém tudo sob controle. Reinos, governantes vêm e vão, né? Mas Deus quem finalmente está no comando de todas as coisas. Isso você vai ver lá em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21, Daniel 7, 9, de 9 a 14, né, ao versículo 27. Apesar da riqueza e o poder da Babilônia, né, como você viu aí, o primeiro reino que se levantou contra Israel foi o reino da Babilônia. Daniel enfatizou que o reino, né, ele mantém ainda o Deus eterno e mais poderoso do que qualquer reino na terra. Você vai ver em Daniel capítulo 2, o versículo 44. O livro de Daniel mostra que Deus não esqueceu suas promessas. As promessas de Deus foram cumpridas no Filho do Homem, que é o próprio Jesus. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, e que estabeleceu um reino eterno na terra. Isso é profecias futurísticas das coisas que vão acontecer. Daniel 2,44 e 7,27. Deus limpará, né, dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Apocalipse capítulo 21 e o versículo 4. Vamos ver alguma coisa sobre esta pedra. Essa pedra que você está vendo aí, que destruiu totalmente a estátua da visão do rei Nabucodonosor, né? Uma pedra foi cortada, né? Não por mãos humanas e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a quebrou em pedaços. Então, o restante da estátua quebrada em pedaços foi levado pelo vento. Em seguida, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Com certeza, esta montanha é o nosso Deus. Daniel disse ao rei Nabucodonosor que Deus estabelecerá um reino que esmagará todos os reinos terrestres e os levará a um fim. Então, você acha que essa guerra aí, né, as pessoas ficam pensando na batalha ainda que vai ser de Gog e Magog no monte de Josafá, as pessoas estão pensando que isso é o fim de Israel. Mas aí que as pessoas se enganam. Por quê? Porque Deus estabelecerá um reino que esmagará todos os reinos terrestres e os levará ao fim. O reino de Deus nunca será destruído, né, e durará para sempre. Né? Nós temos também Daniel capítulo 7, visão dos animais, o filho do homem. Depois de ver os 4 animais, uma visão, Daniel viu como o filho do homem vindo nas nuvens do céu. O filho do homem, Jesus, se aproximou do Ancião de Dias, Deus Pai, e foi levado à sua presença. O filho do homem recebeu autoridade, glória e poder soberano. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas, né, o adoravam, e seu domínio é um domínio eterno e não passará, o seu reino nunca será destruído. Então, meu querido amado, você que está vendo aí essa guerra do Irã com Israel, né, você pode notar, há 4.000 anos, quantas nações que se levantaram contra Israel e hoje elas não existem mais. Quantas nações, né, que se levantaram, reinos poderosos, como o Império Babilônico, como o Império Medo-Persa, como o Império Grego, né, a Grécia, como o Império Romano, que representa os pés de ferro com barro, mas nenhum deles prevaleceram e nem prevalecerá. Essa visão, essas visões de Daniel, elas são visões escatológicas, né? São visões que breve ela acontecerá no futuro. Aqui, e eu vou ficando por aqui, e que Deus possa te abençoar e que você possa entender melhor. Não se preocupe com essa guerra de Israel com o Irã, porque todos os inimigos de Deus cairão por terra e o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino nunca será destruído. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço aos meus queridos amados que têm curtido os meus vídeos, aula, e que Deus possa te abençoar. E até a próxima videoaula e aquilo que o Espírito Santo me revelar para que eu possa trazer para os meus amados irmãos. Deus vos abençoe.